Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês dos versículos de número 1 ao 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Hoje eu vou falar para vocês sobre a simplicidade de Jesus Cristo. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, e o envolveu em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Paizinho querido, nós queremos nessa noite, Senhor, nesse culto de Natal, abrir o nosso coração. E nós queremos conhecer um pouco mais do Senhor. E são as Escrituras, meu Deus, que dizem respeito a Ti, que revela o Senhor a nós. Que nessa noite o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê luz. Porque conhecer melhor o Senhor significa que aumentaremos a nossa capacidade de amá-lo mais. Então, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa abrir o nosso entendimento para enxergarmos e compreendermos verdades aqui nesse texto, que não são compreensíveis à mente racional, fria, teológica, mas são verdades que vêm do Teu Espírito para nós, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui hoje, em o nome de Jesus Cristo. Pode sentar. Por que eu creio? Pelo tanto de experiência que eu tenho entre pessoas religiosas, eu confesso para vocês que eu teria motivos para não crer em mais nada. Quanto mais eu caminho pelos corredores das igrejas, quanto mais eu observo o comportamento de certos e determinados religiosos, menos condições eu tenho de crer. Aliás, quanto mais eu estudo o comportamento da igreja através dos séculos, mais propenso eu estou a querer me envolver com religião. Porque eu não posso, nessa noite, em nome da honestidade, esquecer os tempos passados e o que foi feito em nome de Cristo. Saibam vocês que cristãos já torturaram e já queimaram pessoas em fogueiras da Inquisição. Eu não posso deixar de mencionar que aqui na América Latina, os líderes religiosos andaram de mãos dadas com reis gananciosos que destruíram cidades, que destruíram povos, que destruíram culturas por causa de dinheiro e por causa de riqueza. Eu não posso me calar e esquecer que foi a igreja que legitimou por muito tempo a escravidão. As leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos, o apartheid na África do Sul, quando líderes religiosos se calaram diante de injustiças sociais. Então hoje à noite nós precisamos ser honestos. Em mais de 2000 anos de histórias, nós temos mais testemunhos ruins do que bons da presença da igreja no mundo. Atualmente no Brasil, é muito difícil a gente continuar crendo, porque existe uma proliferação cada vez maior
de doutrinas esquisitas dentro das nossas igrejas. Algumas doutrinas cristãs que são pregadas, eu não consigo acreditar, eu não consigo abraçar, eu não consigo crer. E eu já decidi, irmãos, que não existe mágica que me faça aceitar que quando Deus criou o universo, lá no começo, em tempos imemoriais, Ele criou algumas pessoas para irem para o inferno, e Ele criou outras pessoas para irem para o céu. Eu não consigo admitir essa doutrina. E hoje existem tantas coisas que são ditas em nome do cristianismo, que eu olho, que eu penso e que eu digo assim, não é isso. Não é isso que eu creio, eu não aceito esse tipo de coisa. Você quer ver uma que eu não aceito? Bênção e maldição. Porque houve uma moda nos meios evangélicos, em tempos passados, em que as pessoas diziam o seguinte, que o nome da pessoa carregava bênção ou carregava maldição. Então, por exemplo, se você nasceu com o nome Vitor, pronto, maravilha, parabéns para você. Você vai se dar bem na vida. Porque Vitor vem de vitória, de conquistador. Então você carrega no seu nome uma promessa de vitorioso, de conquistador. Mas se o seu pai, por algum motivo, sem perceber, coitadinho dele, lhe deu o nome de Cláudio, por exemplo, você está perdido na vida. Porque Cláudio vem de claudicar, que é o quê? Mancar. Então o Cláudio é aquele que manca. Então, por isso, você carrega uma maldição na sua vida, você vai ser um manco na vida, porque você nasceu e deram para você o nome de Cláudio. E a Maria das Dores, então? Você já imaginou? Houve uma moda aí nos meios evangélicos, mudando o nome das mulheres, que se chamavam Maria das Dores. Mudar o nome por quê? Porque com um nome desse você só vai ter dor na vida. Eu não teria problema. Luiz, vencedor. Carlos, invicto. Estou bem, vencedor invicto, mas deixa eu confessar para vocês, já tive algumas derrotas na vida. Não tem nada de invencibilidade aqui. Então eu vejo essas coisas e eu digo, meu irmão, se você acreditar nesse tipo de coisa, de doutrina, você está perdido e eu tenho pena de você. Eu tenho pena de gente que acredita nesse tipo de coisa, tenho pena. É o único sentimento que vem no meu coração. Então, às vezes, eu fico me perguntando assim, por que eu creio, se eu tenho suficientes razões para não crer? Por que eu ainda sou uma pessoa envolvida com igreja, se no meio religioso tem essas coisas, às vezes pequenas, sórdidas? Eu preciso dizer para vocês que ao longo da minha vida cristã, eu já pensei em desistir muitas vezes. Eu já até cogitei mudar de atividade, deixar de ser pastor e ser um representante de qualquer empresa aí. Por quê? Por que eu continuo? Irmãos, eu continuo aqui como pastor dessa igreja, pregando o evangelho única e exclusivamente por causa de Jesus. Eu só continuo cristão por causa de Jesus. Eu não sou cristão por nenhum outro motivo, senão pela pessoa de Jesus Cristo. A presença dele, o exemplo de vida de Jesus, os valores que ele passa, os valores que ele ensina, a maneira como ele me trata quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu peco, tudo em Jesus é tão absolutamente maravilhoso, fantástico, esplendoroso, rico, é tão sublime falar de Jesus, que eu não consigo me afastar. É Ele quem me atrai, Ele é quem é o imã que me faz batalhar pela causa da fé cristã, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu me vejo estudando sobre a pessoa de Jesus, eu me deparo com uma frase de Dostoiévski, o famoso romancista russo. Ele escreveu uma vez, quando ele estava vindo de um campo de concentração em que ele havia sido preso, e o Dostoiévski, quando saiu do campo de concentração, ele escreveu um parágrafo lindo, eu me identifiquei com ele. Ouçam, às vezes, diz ele,
Deus me envia instantes de paz. Nesses instantes amo e sinto que sou amado. Foi num desses momentos que compus para mim mesmo um credo, onde tudo é claro e sagrado. Esse credo é muito simples. Ei-lo. Creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, de mais simpático, de mais viril e de mais perfeito do que Jesus Cristo. E eu digo a mim mesmo com amor cioso, que não existe e não pode existir nada mais do que isso. Se alguém me provar que Cristo está fora da verdade e a verdade não está nele, eu prefiro ficar com Cristo a ficar com a verdade. Pronto, eu me identifico com Dostoiévski. O que me atrai no Evangelho não é a elaboração doutrinária, teológica dos teólogos ao longo dos séculos. O que me atrai no Evangelho não é toda essa armação litúrgica que envolve a igreja. O que me atrai no Evangelho não é a presença carismática de líderes que pregam nos púlpitos das mais variadas igrejas. O que me fascina no Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. E quando eu falo de Jesus, eu preciso começar a falar a partir do seu nascimento. Porque eu sou fascinado por Jesus, apaixonado por Ele, desde o relato do seu nascimento. Por quê? Porque Ele nasceu em um tempo de opressão política, em que o poder estava nas mãos de um rei marionetado pelo império. Ele nasceu num tempo de burocracia estúpida, de uma burocracia burra, inconsequente, que fazia os seres humanos se deslocarem de um lado para o outro, apenas para fazer um recenseamento que não tinha absolutamente nenhum sentido, nenhuma razão de ser. E assim, nesse deserto árido, Jesus despontou como uma palmeira imperial, alta e sobranceira. Assim, nesse ambiente escuro e difícil, ele brilha como a estrela da manhã. Assim, nesse tempo de dificuldade, ele é o nosso referencial e âncora da fé. Ele que revela a sua vida infantil num vilarejo obscuro, poeirento, chamado de Nazaré, em que não havia nenhum referencial acadêmico, não havia nenhum referencial militar ou histórico naquele lugarejozinho poeirento. É ali que ele desponta, que ele cresce, que ele sobe na estima mundial como a pessoa mais singular que já se teve notícia na história da humanidade. E você me pergunta assim, pastor, por que é que você crê? Eu creio única e exclusivamente porque o cristianismo existe por causa de Jesus Cristo. E Ele é a razão do meu viver. Por isso eu também concordo com Jean Paul Richard, quando ele afirma assim, a vida de Jesus Cristo diz respeito àquele que, sendo o mais santo entre os poderosos e o mais poderoso entre os santos, com as mãos transpassadas tirou o império do eixo e moldou um leito das correntes dos séculos. E é Ele que ainda governa nas gerações que se passaram. Então, eu já desisti de defender a igreja. Eu já desisti de tentar justificar as mazelas e os erros cometidos pelos líderes religiosos. Mas eu estou decidido a continuar apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo. Portanto, há aqui no relato de Lucas 4 dimensões do nascimento de Jesus Cristo que eu gostaria de abordar com vocês nessa época de Natal. 4 dimensões em Cristo que são, desde o seu nascimento, absolutamente espetaculares. Primeiro, a sua submissão aos processos históricos. Segundo, a sua fragilidade infantil. Terceiro, o seu esvaziamento. E quarto, a sua identidade com a sorte humana. São 4 dimensões do nascimento de Cristo que nós somos convocados a pensar, que nós somos convocados a meditar. E o que elas mostram nessas 4 dimensões? Nós podemos ver a singularidade na pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a sua submissão aos processos históricos. O que significa isso, pastor?
que naqueles dias, preste atenção, César Augusto era o imperador de Roma. Naquele tempo, Quirino era o governador da Síria. Naquele tempo, Herodes era o rei da Palestina. E sabe o que é interessante aqui? Deus não deu uma ajeitada na história para melhor acolher o seu filho. Deus não ajeitou o berço de Cristo. Jesus não nasceu num berço pintado de azul claro. Jesus não nasceu num ambiente que antes dele nascer, Deus tivesse dado uma ajeitada. Deus poderia sim ter providenciado uma confluência de fatos para que na época em que ele nascesse, fosse uma época melhorzinha. Ele nasceu num tempo em que Augusto César era imperador, que Quirino era governador da Síria. Ele nasceu numa época em que Herodes era rei da Palestina. São 3 referências políticas que o Evangelho nos dá, e são 3 referências políticas da pior qualidade. Um era imperador de um império que tinha ambições mundiais, que era o Império Romano, Augusto César. Um outro era governador da região da Síria, totalmente irrelevante, porque ele era marionetado, controlado, amordaçado pelo império. E o outro, Herodes, era um homem da pior qualidade, aético, um ser abjeto. Quer dizer, quando Jesus nasce, os processos históricos são intocáveis. E se formos prestar atenção no nascimento, durante a vida, a morte, a ressurreição, nada, absolutamente nada, historicamente, foi mudado. Nada. Aliás, no nascimento de Jesus, falando de história, foi um evento desapercebido. Ele nasceu, viveu, morreu, como a maioria de nós, sem tomar conhecimento de quem nós existimos, a não ser a nossa própria família. Então, a primeira coisa que eu acho lindo no nascimento de Cristo é que não tem uma intervenção direta do céu, modificando valores culturais, históricos, políticos, para que Cristo nasça num berço ajeitado. Irmãos, eu gostaria que Deus tivesse mudado algumas variáveis da minha vida quando eu nasci. Eu tenho certeza que você também. Eu queria que quando eu viesse ao mundo, as coisas fossem diferentes do que eram. Eu não queria ter nascido na famosa cidade de Lunardelli. Eu queria ter nascido em Zurique, maior cidade da Suíça. Eu fico pensando assim, poxa vida, se Deus tivesse dado uma olhada lá do céu, tivesse dado uma ajeitadinha só na história. Já imaginou? Eu ter nascido irmão de Brad Pitt, lá nos Estados Unidos, uma ajeitadinha, Deus. Talvez você pense assim na sua história, poxa, eu nasci numa condição terrível, se pelo menos Deus tivesse dado uma ajeitadinha. Aí eu fico pensando assim, eu nasci, a minha vida continuou, eu não mudei nada, nem a vida mudou e não aconteceu nada. Mas espera aí um instantinho, essa é a história de todo mundo. Essa é a sua história, essa é a história de todo ser humano. As variáveis, as condições políticas, as condições sociais em que você nasceu, não foram dado um jeitinho de Deus para que você nascesse em berço esplêndido. Você nasceu num mundo que continuava e continuou e era e nem estava tomando conhecimento do seu nascimento. Seja você quem for. O mundo não mudou porque nós nascemos. Mas espera um instantinho, o mundo também não mudou para dar uma ajeitada no nascimento de Jesus. No dia em que ele nasceu, ninguém tomou conhecimento do seu nascimento, a não ser um punhado de pastores que estava guardando as vigílias na madrugada. Ele nasceu no mundo e ninguém tomou conhecimento do nascimento dele. E essa é a minha história, essa é a sua história. E o que é que isso quer dizer a mim? O que isso quer dizer a cada um de nós? Primeiro, que o nascimento de Jesus não visava mudar a história da humanidade.
Eu vou repetir: o nascimento de Jesus não visava mudar a história da humanidade. O nascimento de Jesus visava mudar o coração de homens e de mulheres. E é o coração de homens e de mulheres que muda a história. Não é um anjo que vem do céu para ficar mexendo os pauzinhos ali na terra para ajeitar as coisas para nós. Somos nós que somos artesãos da história, que temos que arregaçar as mangas e que temos que fazer a história diferente. Ele nasceu num mundo que não tomou conhecimento do nascimento dele, mas ele, Jesus Cristo, levantou homens, levantou mulheres que estavam inflamados com uma verdade. E sabe de uma coisa? O Império Romano caiu. Sabe de uma coisa? A história nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque pessoas acreditaram na mensagem de Jesus Cristo e influenciaram o mundo onde eles viviam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não quer mudar as variáveis da sua vida, Deus quer mudar você. Deus não quer dar uma ajeitada na história para a gente ter uma vida melhor. Deus quer dar uma ajeitada em mim para eu viver melhor, a despeito de como está a história. Ele não vai depor Herodes, ele não vai derrubar César Augusto para Jesus poder nascer num mundo melhor. Não. Ele vai gerar um filho cuja mensagem vai tornar César Augusto um homem sem relevância nenhuma? Não. Ele vai levantar um batalhão de anjos para mudar a história? Não. Ele vai fazer com que o filho nasça no coração de pessoas. E com Jesus no coração, a gente muda a história da gente. E a gente muda a história de pessoas com as quais nós compartilhamos a nossa vida. Ele não vai desestabilizar o poder imperial de Roma. E eu vou decepcionar alguns de vocês, e talvez algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo depois também. Irmãos, ele não vai desestabilizar o governo do Brasil para dar uma ajeitada para os evangélicos. Ele não vai. Não vai derrubar presidente da República porque não é o candidato dos evangélicos para dar uma ajeitada no Brasil. Ele não vai. Ele quer gerar um Pedro, um Paulo, um Tiago, para que o poder imperial de Roma seja desestabilizado através de ações concretas de pessoas que o têm no coração. Ele vai levantar você, para que através de ações concretas da sua vida, tua vida possa ser diferente, a vida de pessoas que você influencia pode ser diferente. Nasceu Jesus, e o cenário continua o mesmo, mas as pessoas, irmãos, depois do nascimento de Jesus, nunca mais foram as mesmas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão dos valores, essa questão da falta, da ausência de alternância nos processos históricos. Mas, em segundo lugar, o que me fascina na pessoa de Jesus é a sua fragilidade infantil. Eu fico perplexo. Eu sou absolutamente apaixonado por Jesus. Mas quando eu penso nesse mistério, é um mistério que a mente humana não consegue abarcar. Como que o Criador do universo está agora deitado numa manjedoura? Como que aquele que é o Todo-Poderoso, onisciente, chora sem saber o que está acontecendo ao seu redor? Ele é um bebê. Eu fico maravilhado. Como é que pode aquele que lá no princípio disse, haja, e ouve, agora está chorando, pedindo o peito da mãe? Como é que pode? Aquele que disse a Josué na batalha que antecedeu a queda de Jericó, eu sou o comandante dos exércitos de Deus, agora está precisando da proteção de José. Como? Como que aquele que caminhou na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abidênego, agora está precisando de calor do colo da sua mãe? Como é que pode? Aquele de quem o profeta Isaías disse
que seria o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, agora é apenas um bebê. Você pode perguntar, pastor Luiz, que mistério é esse? O que foi realmente Jesus? Um homem ou um Deus? Como é que pode? Ele era homem ou ele era Deus? Se ele foi homem, por que nós o tratamos como Deus? Se ele foi Deus, como é que ele pode ter se tornado um homem? Irmãos, eu não sei, eu não consigo explicar. Por exemplo, como em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é chamado de o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Não entendo. Por que em Colossenses capítulo de número 2, versículo 9, Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Eu não entendo. Porque ele não foi um homem que abraçou a divindade como querem os esotéricos, os espíritas, os budistas. Ele foi a encarnação da divindade. Ele não foi um homem que almejou e que galgou e que conseguiu ser divino. Ele foi o divino que se tornou homem. Essa infinitude divina se condensou num corpo infantil, e o apóstolo Paulo diz que ele foi manifestado no corpo, mistério do qual nós podemos apenas permanecer extasiados e pasmos. Então vejam bem, Jesus não era Deus disfarçado de homem, e nem era um homem que queria e estava galgando a posição divina. João capítulo de número 1, versículo 14 diz que ele era o verbo, e que ele se fazia carne, e nós o vimos, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E aí eu olho e digo assim, deu à luz um primogênito, bebê indefeso, fragilidade infantil de Deus, quer dizer, Deus se fez um bebê, Deus nasceu entre nós não feito, porque o texto das Escrituras diz lá na frente, que o menino crescia em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus, diante dos homens. Como? Essa indensibilidade de Cristo, essa fragilidade, para quê? Ele não poderia já ter nascido homem, feito, pronto? Ele não poderia ter sido um menino prodígio, que na hora do nascimento já falava? Ele não podia ter nascido já sem precisar de cuidado divino? Podia. Então por que foi que Deus escolheu que ele nascesse no ventre de uma mulher, sujo de placenta, que ele chorasse por um peito, que ele precisasse de calor, que ele precisasse do abraço de cuidado de um pai? Por quê? Porque Deus quis vir ao mundo indefeso. Deus ser indefeso, frágil. Por que Deus quis ser indefeso e frágil? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele vinha habitar no meio de homens e de mulheres que são frágeis. Eu e você. Somos indefesos num mundo hostil, vulnerável, em um mundo onde o mal se universalizou. Todas as vezes que você pensar em Jesus, pense que Jesus nasceu tão frágil, como frágil é o seu filho, como frágil é o seu neto, a sua netinha. Por que Deus quis ser frágil? Sabe por quê? Porque Deus quis comunicar para nós, não a imagem de um Deus todo-poderoso, onipotente. Deus quis mostrar para nós que Ele é um Deus frágil. Você diz, espera um instantinho aí, pastor, o senhor está quase dizendo heresias. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que você entra num relacionamento com uma pessoa, você se fragiliza. Vou repetir, todas as vezes que você entra num relacionamento com uma outra pessoa, você se fragiliza. E Deus, quando quis nos visitar, Ele não quis nos visitar como alguém que imperialmente domina sobre nós. Ele quis se relacionar conosco num relacionamento de amor. E isso vulnerabiliza Deus. Você me pergunta como?
Num desses dias eu li uma frase muito bonita que dizia assim, ó: você só será verdadeiramente amado no dia em que você se mostrar inteiramente para o outro, para o seu próximo, e ele não usar da sua fraqueza para lhe tentar dominar. Você só será verdadeiramente amado no dia em que você puder se mostrar inteiramente ao seu próximo, e ele não usar da sua fraqueza, daquilo que você mostrou para ele, para tentar dominar você. Todas as vezes que nós entramos num relacionamento com uma outra pessoa, nós nos tornamos frágeis. Por quê? Porque a outra pessoa passa a nos conhecer, os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, os erros que nós cometemos. Por isso que o Milor Fernandes, ele diz assim, ó: como são admiráveis as pessoas que eu pouco conheço. A hora que você começa a conhecer a pessoa se desnuda para você. E quando ela se desnuda, ela vai se fragilizando. Por quê? Porque você passa a conhecer. E quando você conhece, você também conhece as fraquezas daquela pessoa. Como foi que Deus quis mostrar para nós a sua grandeza? Paradoxo dos paradoxos. Não foi mostrando o seu poder, mas mostrando a sua fragilidade. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não ama, e se você não tem a capacidade de amar um Deus que se fez frágil, você jamais amaria um Deus que é onipotente. Jamais. Então vejam bem, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num Pai. Nós não pensamos num rei, nós pensamos num Pai. O Deus da Bíblia é diferente dos deuses pagãos. Porque os deuses pagãos tudo controla, tudo ordena. Algumas pessoas, num desses dias aí, vieram me dizer o seguinte: pastor, eu não gosto de ler o Velho Testamento, porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, é um Deus muito duro, é um Deus sanguinário, é um Deus vingativo. Eu gosto é de Jesus, porque Jesus é amoroso, Jesus é bom. Eu falei: pode voltar a ler a Bíblia, porque o Deus do Antigo Testamento é igualzinho a Jesus, igualzinho. Irmãos, é que a gente não percebe isso. Quantas vezes Deus se fragilizou para Israel, dizendo assim, ó: se você não fizer, vai ficar sem ser feito. Se vocês errarem, o erro vai estar feito. Deus podia manipular as circunstâncias, mas Ele confiou em Israel. E a história de Israel não andou muitas vezes como Deus queria que ela andasse. Sabe por quê? Porque Deus se fragilizou num relacionamento com os seus filhos de iguais. Então vejam bem, Deus se fragilizou no momento em que Ele chamou eu e você para fazermos a obra dEle. Ele se fragilizou. Quer dizer, tem um mundo para ser conquistado. Por que Deus não manda anjo? Tem um mundo para ser ganho, por que Ele não manda os serafins? Por que Ele escolheu cristãos relapsos? Por que Deus manda que eu e você façamos a obra dEle, se nós somos infiéis? Porque Deus preferiu se fragilizar num relacionamento verdadeiro conosco, a manipular a história de cima para baixo. Então vejam bem, Deus se fragilizou quando Ele entregou a educação dos seus filhos a você, na sua mão, a educação dos seus filhos. Ele se fragilizou quando Ele entregou a educação da minha filha na minha mão. Deus não podia pegar e manipular os nossos filhos, para eles serem educadinhos, para eles serem bonitinhos, para eles não se desviarem, para eles virem para a igreja. Podia, mas por que Ele deixou a educação deles ao nosso encargo? Se você fizer porcaria, porcaria estará feita. Deus não poderia evangelizar o mundo inteiro de uma outra maneira? Por que Ele escolheu a mim e a você? Deus não podia confiar o cuidado da evangelização aos arcanjos? Por que Ele entregou a mim? Deus não poderia ter colocado a edificação da igreja, a evangelização dos povos nas mãos de outros? Por que Ele confiou a mim e a você? Sabe por quê, irmãos?
Porque Ele quer nos ensinar que Ele nos valoriza. Deus quer dizer que Ele quer entrar num relacionamento conosco, não é de manipulação. Por isso o menino nasceu frágil. Podia ser diferente, mas ele nasceu frágil. Terceira coisa que eu queria falar para vocês, é do esvaziamento de Cristo. O texto que nós lemos diz assim, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura. Esvaziou-se. A Bíblia Sagrada diz que ele esvaziou-se. E quando a Bíblia Sagrada diz que ele se esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus. Ele deixou de lado o direito divino. É diferente. Uma coisa é eu abrir mão do que eu sou. Outra coisa é eu abrir mão da reivindicação do que eu sou. Jesus nunca abriu mão de quem Ele era. Ele era Deus. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês me chamam de mestre e de senhor? Pois fazem bem, porque eu sou mesmo. Então ele nunca abriu mão do direito de ser quem ele era. O que ele abriu mão foi de reivindicar os seus direitos. Por isso, em nenhum instante no ministério de Jesus aqui na terra, ele fez milagre para si mesmo. Você percebeu isso já nas Escrituras? Que Jesus nunca fez um milagre para beneficiar ele próprio? Que ele nunca ajudou a si mesmo? O diabo tentou que ele ajudasse a si mesmo, fazendo um milagre para o seu próprio benefício. Transforma essas pedras em pães. Ele recusou. Então ele se esvaziou da reivindicação de ser Deus. Repito, ele não abriu mão de ser Deus, ele abriu mão do direito de exigir prerrogativas divinas. A questão não é de natureza, mas é de reivindicação. E aí o Henry Nouwen, ele escreveu assim, Jesus é Deus conosco, Emanuel, grande mistério de Deus a se tornar humano, é o seu desejo de ser amado por nós. Ao se tornar uma criança vulnerável, completamente dependente do cuidado divino, ele quer eliminar toda a distância entre o humano e o divino. Quem pode ter medo de uma pequena criança que precisa ser alimentada, cuidada, ensinada e guiada? Normalmente nós falamos de Deus como Deus onipotente, todo-poderoso, de quem nós dependemos totalmente, mas Ele quis se tornar o Deus não onipotente, todo vulnerável, dependente completamente de nós. Como poderemos ter medo de um Deus que deseja ser Deus conosco e quer que nos tornemos nós com Deus? O caminho que Jesus iniciou não foi o caminho do poder, Ele se esvaziou. Jesus não veio ao mundo com um projeto megalomaníaco da arrogância. O caminho que Jesus veio foi o da cruz, se esvaziou, mostrou que não queria usar o seu poder para conseguir nada. Tudo o que ele queria era poder servir, ser Deus. A integração de vida de Jesus conosco não aconteceu de forma espetacular, não. Jesus viveu a rotina da vida com todos os altos e baixos que você e eu vivemos. Pela encarnação, Deus tomou sobre si mesmo aquilo que nós somos, humanos, com toda a precariedade que nós temos de angústias e de esperanças, desde o nascimento, a adolescência, a juventude. Ele foi um homem como nós somos, vivendo numa pequena vila, e lá na vila em que ele viveu, a infância, a adolescência e a sua vida adulta, ele não se destacava dos outros meninos, não era um super santo, nem um super-herói, ele era um adolescente como todos os adolescentes são e foram. A Bíblia diz, porém sem pecado. Então, Deus em Cristo se abaixou tanto, que Ele deixou de ser o super astro das religiões pagãs, e Ele passou a ser o servo da cruz. E aí eu tenho que concordar com Leonardo Boff, que diz, Cristo é o nosso irmão. Enquanto participou do anonimato de quase todos os homens e assumiu a situação humana idêntica a todos nós. A vida vale a pena ser vivida assim como ela é, cotidiana, monótona, com o trabalho do dia a dia, na paciência de conviver com o próximo
de aprendê-lo a ouvi-lo e compreendê-lo e amá-lo, porque foi assim que Jesus viveu 30 dos 33 anos que ele viveu. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados não para o espetáculo, nós somos chamados para o serviço. Foi por isso que quando ele nasceu um bebê na manjedoura, numa esquina, numa rua, num quarto muito obscuro, em qualquer lugar do mundo da Palestina, que a gente nem sequer tem o endereço correto. Para quê? Quarto lugar, porque ele queria se identificar com a nossa sorte. Deus poderia ter nascido num palácio de ouro, providenciado um berço esplêndido para o filho dele, mas não. O texto diz aqui, não havia lugar para ele na hospedaria. Igualzinho, irmãos, a bilhões de pessoas que já viveram na face da terra. Não havia lugar para ele na hospedaria, assim como não há lugar para o imigrante hoje na Europa, assim como não há lugar para o deficiente físico no mundo de pessoas que se acham normais, assim como não há lugar para o pobre no meio de gente cheirosa, bonita e rica. Não havia lugar para ele. Por isso, o Deus que nós servimos sabe o que é ser rejeitado. O Deus que nós servimos sabe desde o seu nascimento como é ser traído pelas costas, porque no dia do seu nascimento não havia lugar para ele na estalagem. Ele foi tratado como alguém comum. Quando ele nasceu, o Evangelho de João diz que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando ele entrou na cidade de Gadara, ele foi rejeitado pelos gadarenos. Quando ele foi para ambientes religiosos, os religiosos botaram ele para fora. Quando ele teve um grupo de amigos, ele foi rejeitado por Judas. Quando ele se deparou diante de Pôncio Pilatos, ele foi rejeitado por Pôncio Pilatos. Quando o enviaram para conversar com Herodes, ele foi rejeitado por Herodes. Quando ele andou pelas ruas da cidade de Jerusalém, carregando uma cruz nos ombros, ele foi rejeitado pela humanidade, em cada tapa, em cada bofete, em cada cuspe que desferiram na direção do seu rosto. No dia que ele subiu à cruz, ele foi rejeitado pelo próprio Deus, porque lá na cruz, com os braços estendidos, ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Deixa eu dizer para você, meu irmão, para você que foi rejeitado pela sua mulher, para você que foi rejeitado pelo seu marido, para você que foi rejeitado por um amigo, para você que num relacionamento te usaram, abusaram de você, nós temos um sumo sacerdote que veio sanar as nossas dores. Você que já foi rejeitado na vida, porque você perdeu o emprego, porque você não nasceu num berço esplêndido, você que perdeu aquela promoção porque você não era bonita, como bonita era a moça que ganhou a promoção, você que perdeu oportunidades na vida porque você carrega um defeito genético, físico, você já sofreu preconceito porque você era de origem pobre, negro, nordestino, pois você não está só. O Deus que nós servimos sabe, conhece, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi rejeitado. Desde o nascimento, a vida de Jesus foi dura, não foi um passeio, nem um piquenique. A vida de Jesus foi pesada, foi difícil. Por isso, o termo favorito que Jesus usava para si mesmo, quando ele falava de si mesmo, 84 vezes no Novo Testamento, ele usou, quando ele fala de si mesmo, a expressão Filho do Homem. Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque ele viveu a realidade que nós vivemos. E porque ele viveu a realidade que nós vivemos, é que ele nos entende, é que ele nos compreende, é que ele nos ajuda, é que ele continua nos amando quando a gente erra, quando a gente tropeça, porque ele conhece os nossos dramas,
Ele sabe da nossa complexidade psicológica, Ele sabe dos nossos traumas, das nossas lutas, dos nossos desejos mais insanos, Ele sabe das lutas interiores que nós temos no nosso coração, Ele sabe que muitas vezes a gente se sente esquisito, perseguido, abandonado, a gente acha que as pessoas não nos amam, que as pessoas têm preconceito contra nós. Ele sabe das nossas incertezas, Ele sabe dos nossos dramas, Ele conhece as nossas lágrimas, os nossos choros, as nossas fraquezas, as nossas decepções. Ele sabe dos medos que nós temos, Ele sabe de tudo. Ele sabe dos pecados que nós cometemos, e Ele nunca está com o dedo em riste para nos acusar. Ele está aqui dizendo assim para você: filho meu, venha para os braços do Pai e descansar. E hoje é esse Jesus que nós estamos celebrando aqui. Não é o Jesus religioso, não é o Jesus que é desenhado, pintado e pregado segundo interesses egoístas e ambiciosos. É o Jesus da Bíblia Sagrada. Nosso Deus, é Ele que nós louvamos. Vamos nos colocar em pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por Ele vive
aplaudir o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle, por isso não precisamos temer o amanhã. Amém? Vamos adorar esse Jesus com os nossos